Olá, meu nome é Paloma Christiansen, sou artista têxtil e professora de macramê. E eu queria saber se alguém de vocês aí já produziu uma peça e ao longo desta peça você percebeu que a sua conta não deu certo, né? Que algum dos cordões que você estava ali trabalhando ficou um pouco mais curto, talvez um, talvez dois, talvez alguns, né? E como solucionar isso? Vou perder minha peça toda? Ou será que eu tenho algum truquinho aí que eu possa fazer para não perdê-la e conseguir concluir a peça com sucesso? Então vamos lá. Bom, como eu aprendi sozinha e aprendi no erro, né? No erro e no acerto, o erro acabou sendo meu aliado e não o meu rival, né? Tem muita gente que tem medo de errar. Eu não tenho medo de errar. Por quê? Eu gosto muito de ensinar para as minhas alunas no curso a aprender a cair. Quando a gente aprende a cair, a gente perde o medo de tentar, né? E isso que é o mais especial no meio do macramê, porque tudo é muito novo, existem vários caminhos que você pode seguir, várias peças diferentes que você pode produzir. Vai ter a técnica de macramê circular, macramê plano, macramê vertical, macramê pixelado, diversas técnicas, né? Então não existe um caminho perfeito a seguir. Existem caminhos e quanto mais a gente experienciar, mais a gente vai poder acertar ou errar. E ao longo desse caminho, é muito provável que, ainda que você faça uma conta bem especial, que dê assim o 99% certo, pode ser que tenha um cordão que fique mais curto e isso te incomode, você queira todos os cordões certinhos. Então, hoje eu vou te ensinar quais são os truques de enxerto que eu já utilizei aí ao longo da minha vida para ajudar vocês. Então, nos meus cursos eu ensino vários tipos de nós e existe um tipo de enxerto que eu costumo fazer no nó chato e no espiral, que é um enxerto que fica maravilhoso. Porém, não é só esse nó que existe no mercado. Nos meus cursos eu ensino vários tipos, né? Então, a gente precisa também saber solucionar se a gente estiver fazendo algum outro tipo de nó, tá? Então, vamos lá. O primeiro, né, tipo de enxerto que eu descobri na minha vida, né, que eu nem imaginava que dava para eu incluir ali um fio e fazer uma trama assim, outra trama assada para conseguir resolver isso, foi o enxerto colando as pontas, que é um enxerto que dá para se fazer com qualquer tipo de cordão, alguns vão ficar melhores, outros não. A gente vai pegar as duas pontas, vai cortar para o fiozinho não ficar desfiadinho, vai usar uma cola, pode ser instantânea, pega mil, a que você preferir, vai passar na pontinha e encontrar o outro lado. Eu gosto bastante da cola branca também, só que ela demora mais para secar. O segundo tipo de enxerto, caso você não fique segura com a cola, né, seria com a fita crepe. Você pega um pedacinho bem pequeno de fita crepe, vai colocar um lado em uma das extremidades e o outro do outro lado, né, no outro cordão. E aí você vai abraçar todos eles, ó, vai envolver todos eles. Nesse caso, é mais, né, da fita crepe seria mais útil se você estivesse trabalhando com algum cordão cru, porque senão ela vai ficar aparente. E aí, olha só, ela fica bem perceptível. E o terceiro tipo de enxerto seria a gente usar um fio extra. Para a gente fazer esse tipo de enxerto, não basta eu ensinar para você como se faz, e sim quanto precisa medir o próximo cordão que a gente vai incluir na nossa peça. Por quê? Né? Eu agora que na internet tem muitos tutoriais, muitos vídeos e tudo mais, é muito legal porque a gente consegue aprender esses truquinhos com mais facilidade. Só que não adianta nada a gente simplesmente colocar um cordão de um tamanho qualquer, né? Porque aí pode ser que falte de novo e a gente tenha que fazer um enxerto de novo. Então é importante, nesse momento, a gente entender quanto que a gente gastou para produzir aquela peça, né? Isso é essencial, você ter anotado tudo sobre a peça, o material que você utilizou, quantos fios você cortou, quanto que tem, né? Qual a metragem cada um dos cordões tem, como que foi feita aquela peça, a montagem dela, né? Por onde que você começou, quantas horas você demorou para produzir, isso é essencial para eu conseguir precificar, enfim.
Dentro desse cenário todo, né, de anotações, você vai ver qual que talvez seria o ponto que estaria errado, né? Então você vai ver, aquela fileira tal, faltou cordão. E aí você começa a analisar se é o cordão de fora, se é o cordão de dentro. Isso também é muito importante para você entender se tem como você fazer um ajuste apenas nos cordões de fora ou apenas nos cordões de dentro, né? Para no próximo cenário você já ter a metragem correta, né? A gente vai entender como cortar o cordão certinho nessa situação e também como numa próxima situação, quando você for replicar uma peça dessa, você já vai saber qual é o tamanho certinho, né? Isso é muito importante. Então eu tô lá fazendo a minha peça, vai ter uma fileirinha que eu estava fazendo, que foi a fileirinha que ficou curta, né? Quanto falta para eu chegar até onde eu gostaria de chegar, né? Então vamos supor que faltem 20 centímetros. Quanto que aquele pedaço que você produziu gastou? Então eu cortei, por exemplo, 3 metros de cordão. Meu resultado eu gostaria que fosse 50 centímetros e deu 30 centímetros. Então a gente entende que 30 centímetros está para 3 metros. Nós precisamos de 5 metros. Então a gente vai fazer a regra de 3 para entender quanto que falta para você preencher aquele restante. E também, se aquele restante, vamos supor, se eu estou fazendo uma peça como aquelas que tem vários V's, sabe, que se encontram assim no centro, ela precisa de mais franja para cair. Então, você tem que entender se 50 centímetros vai dar aqui ou ele vai dar lá no resultado, né, final. Porque aí também influencia na conta. Então, vamos supor que ela vai acabar aqui, tá? Nos 50 centímetros. Só para clarear aqui essa parte da conta, depois a gente vai para outra. Então, eu peguei um de cada lado, na fileirinha, fiz 30 centímetros, faltou 20 aqui. Então, 3 metros está para 30 centímetros. Aí a gente faz a regra de 3, ó. 3 metros está para 30 centímetros. Agora, eu queria obter 50 centímetros. E aqui seria o X, tá? Então, dentro deste cenário, o que eu faço? X é igual a 3 vezes 50, né? Que seria os 50 centímetros, 0,50, dividido por 30 centímetros, né? 0,30. E aí, você vai obter esse resultado, que no caso seria 5. Então, o resultado final que a gente precisa do cordão é 5 metros. Como que a gente vai descobrir quanto que a gente precisa incluir, né? Nosso enxerto, quanto que ele precisa ter, né? Faltam 2 metros. Então, 5 menos 3, que foi o que a gente cortou, 2 metros. Então, você vai cortar mais 2 metros de cordão para fazer o seu enxerto. Isso é muito importante, porque senão a gente vai sair cortando um tamanho qualquer e não vai obter o resultado que a gente precisa. A gente tem que entender nesse cenário qual a opção de enxerto que a gente vai usar. Por quê? Se a gente vai fazer o enxerto colando as pontas dos cordões, essas pontas, elas vão ser só a metade. Vocês lembram que quando a gente prende o fio lá em cima, a gente prende ele pela metade e desce em 2 lados? A gente vai estar fazendo enxerto de um lado só, então não precisam ser 2 metros. A gente pode fazer enxerto com 1 metro só, tá? Se você vai fazer a outra opção, que eu vou mostrar para vocês, que seria a que a gente vai incluir um fio extra, né? Que a gente vai colocar ele pela metade, a gente vai estar trabalhando com 2 cordões novos, né? Então, a gente vai prender na metade e vai ter 2, um de cada lado. Para isso, a gente iria colocar os 2 metros, tá? Então, a gente tem que entender qual que é o cenário que a gente está trabalhando. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o enxerto com esse fio extra. Eu quero trazer essas perspectivas diferentes para vocês decidirem qual que vocês acham mais interessante ou talvez mais fácil, né, de fazer, porque a outra forma que eu ensinei é também super viável e fica bem escondidinho, só que essa daqui ela fica mais ainda. Então, vamos lá. Tenho aqui um fiozinho extra, né? Aqui meus fios estão curtos. O importante é não deixar eles muito curtos aqui para não atrapalhar a gente na hora de fazer essa manobrinha aqui. Aí a gente vai passar por trás. Observem que eu tô com 2 cores diferentes para vocês conseguirem acompanhar o movimento. Este da esquerda, o último nozinho que eu dei aqui,
Foi da direita para a esquerda. Isso que a barriguinha está do lado esquerdo, tá? Então, eu fiz o C e fiz o D. Então, esse daqui é o D. Agora, eu vou pro C. Então, eu vou passar o fiozinho lá atrás, tá vendo? E vou trazer este aqui pra frente, tá vendo? Pra frente desse aqui. Agora, a gente vai repetir o movimento. Eu tô começando a incluir esse fio pra fazer essa barriga aqui. Então, eu peguei, dei uma abraçadinha, ó, que ele vai ser o próximo que vai descer. Venho pra direita. Vou fazer isso aqui, ó. O movimento que eu ia fazer normalmente se eu fosse continuar aqui fazendo o meu C, tá? Ele ia vir daqui e ia entrar nessa barriguinha onde tá saindo este aqui. Nesse caso, ele não vai sair. Então, a gente vai segurar aqui. E eu vou pegar uma piranha. Você pode pegar um grampo, pode pegar o que você preferir, tá? Então, você vai pegar aqui pra deixar eles bem presinhos nesse local. E aí, este aqui vai vir e fazer o trabalho dele. Então, esse daqui seria o C, esse daqui seria o D. Então, eu vou lá, passei lá atrás e vou posicionar colocando essa perninha aqui da vertical dentro, porém lá para trás, tá vendo? E aí, eu vou ajustar. Agora, eu posso tirar já a minha piranha. E aí, eu vou ajustar todos eles. Então, esse daqui, ó, ele vem parar aqui do outro lado. Como se ele tivesse feito o papel dele, tá vendo? Ele tá passando por dentro, ó, e indo lá pro outro lado. E aí, a gente vai cortar e fazer o acabamento nele. Agora, eu continuo. Então, vou fazer o meu C, venho pela frente, jogo lá atrás, entrei dentro da barriguinha, posicionei. Venho, faço o meu D, vou lá por trás, entro dentro da barriguinha, posicionei. Então, aqui temos o nózinho sendo, né, fazendo o trabalho dele. Olha como ele fica bem imperceptível. Aqui, gente, a gente vai cortar. Se você quiser, você pode usar uma agulhinha de crochê e incluir ele aqui, tá? Bem escondidinho. Então, ele vai ficar bem ali inaparente lá atrás, tá? Eu vou desfazer agora e fazer com um branco para vocês verem como ele fica perfeito. De enxerto para espiral. Como que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o fiozinho extra, ó, encontra a metade, passa lá atrás, vai fazer o mesmo movimento que a gente fez pro nó chato. Então, ó, o nosso fiozinho curto vai abraçar ele de trás para frente e vai lá pro lado direito, como se ele fosse continuar dando, né, fazendo o Czinho ali, fazendo o espiral. Ele formou aqui a cruzinha, a gente coloca a nossa pirainha, nosso grampo, o que você preferir aí para prender, tá? E aí, a gente vai vir aqui por baixo com o nosso seguinte. Nesse caso, como não tem o C e o D, a gente vai fazer outro C. Então, fez outro C, antes de fechar ele, a gente joga, ó, ele vai entrar o cru lá por trás, tá vendo? E aí, a gente vai abraçar ele. Então, ó, fiz o C, vou lá por trás e ao invés desse que entrar, quem vai entrar é este aqui. E aí, eu vou posicionar tirando já a minha piranha. Então, ó, vou ajustar aqui e puxando um, puxando o outro. A gente vai ir dando aquela puxadinha para ajeitar, né, o nosso nozinho, tá? E aí, a gente seguiria fazendo o C. Tá vendo? A gente seguiria fazendo o C. Então, faz a viradinha e assim continuamos. Finalizando, você vai cortar aqui, né, as duas pontinhas mais curtas
e vai ter o seu espiralzinho perfeito com enxerto, tá bom? Gostaram do conteúdo? Essa aulinha foi longa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que seja muito útil na vida de vocês, que vocês percam o medo de errar, percam o medo de, né, talvez encontrar um desafio aí no meio do trabalho e consigam concluir peças lindas com segurança. Se inscreve aqui no canal, comenta, curte. Se você quiser, segue o meu Instagram para mais dicas, para mais informações e que a gente consiga ainda se encontrar bastante por aqui, tá bom? Um beijo enorme!